Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. No 28º episódio da série Aviões de Caça da Segunda Guerra Mundial, falaremos sobre o Messerschmitt Me-163 Comet, o único caça com motor a foguete 100% operacional da história. Os trabalhos envolvendo aviões de caça movidos a foguete começaram no final dos anos 30, liderados pelo cientista alemão Alexander Lippisch. Esse projeto, inicialmente de interesse meramente acadêmico, atraiu as atenções da Heinkel, que em 1937 trabalhava com Helmut Walter naquele que viria a ser conhecido como o HE-176, o primeiro avião com um motor a foguete do mundo. No entanto, devido a uma série de problemas técnicos envolvendo o projeto da Heinkel, Lippisch e a sua equipe abandonaram os seus trabalhos acadêmicos e se transferiram para Messerschmitt em janeiro de 1939. Dando assim início ao projeto militar que resultaria no Me-163. Os trabalhos realizados pela equipe de Lippisch dariam seus primeiros frutos em 1941, quando o protótipo Me-163A V4 recebeu o motor a foguete HWK-R2-203. Em novembro desse mesmo ano, esse aparelho levantaria voo e estabeleceria o novo recorde mundial de velocidade, ao atingir os 1004,5 km/h. Nos meses seguintes, seriam construídos 13 protótipos da série A, mas seriam utilizados apenas para fins de teste e pesquisa. Em 1942, surgiria o Me-163B, muito mais simples de ser construído e por isso mais adequado para entrar em produção em massa. Apesar das melhorias aerodinâmicas, tanto a série A como a série B apresentavam um funcionamento muito pouco fiável, com alguns problemas graves relacionados com fugas de óleo e combustível, que muitas vezes resultavam em incêndios ou explosões, algumas delas fatais para o piloto. Esses problemas só seriam resolvidos vários meses depois com a versão B1, equipada com o novo motor foguete Walter HWK-109-509A2. Para economizar peso e poupar espaço, o aparelho não tinha trem de pouso. Após decolar, as suas rodas eram ejetadas e caíam no solo, com o avião pousando graças a um sistema de esquis retráteis. Esse sistema de pouso nem sempre funcionava bem, resultando algumas vezes em graves lesões de coluna nos pilotos, com alguns deles ficando mesmo paralisados devido a pousos menos suaves. O Me-163 levantava voo a estonteante velocidade de 320 km/h. Em seguida, o seu trem de pouso era ejetado e o aparelho iniciava uma subida no ângulo de 70 graus. Em apenas 3 minutos podia atingir a incrível altitude de 12.000 metros, quando então nivelava e acelerava, podendo atingir velocidades à volta dos 1.000 km/h. No ar, o Me-163 era incrivelmente ágil e manobrável,
com seus comandos respondendo muito bem às ordens dos pilotos. De acordo com o piloto de testes alemão Rudolf Opitz, o Me-163 era tão rápido e manobrável que podia facilmente voar em círculos à volta do avião de caça mais veloz dos aliados. Ao fim de 7 ou 8 minutos, o seu combustível acabava e então o piloto tinha que planar de volta à base, momento no qual tornava-se perigosamente vulnerável aos caças aliados. Para aterrissar, o piloto soltava os esquis e o aparelho tocava suavemente o solo, sendo em seguida rebocado para a área de reabastecimento por um pequeno trator. Mas a sua incrível velocidade também era o seu ponto fraco, já que conseguia alcançar e ultrapassar as lentas formações de bombardeiros em questão de segundos. Vinha armado com 2 canhões Mk-108 de 30 mm. Tratava-se de uma arma muito robusta e com um tremendo poder de destruição, mas tinha uma cadência de tiro muito baixa e só era realmente efetiva em disparos a menos de 500 metros. No entanto, se o piloto de um Me-163 esperasse para estar a 500 metros de um bombardeiro B-17, teria uma janela de tempo para disparar de apenas 3 ou 4 segundos, o que era claramente insuficiente para provocar danos suficientemente graves. Em resumo, o Me-163 era tão rápido que acabou por se tornar inútil justamente na tarefa para a qual foi concebido: derrubar bombardeiros inimigos. Como consumia muito combustível, tinha uma autonomia de voo que tipicamente não ultrapassava os 8 minutos. Por isso, o Me-163 era lançado apenas quando as formações de bombardeiros estavam num raio de 40 km da base. A tática padrão era simples. O aparelho subia disparando seus canhões num ângulo de 70 graus, diretamente pelo meio da formação de bombardeiros, que normalmente voavam a 9.000 metros. Em seguida, após atingir os 12.000 metros, o aparelho descia, disparando seus canhões em voo picado, novamente pelo meio dos bombardeiros. Dessa forma, o piloto tinha 2 breves oportunidades para atingir alguma coisa. Como o piloto não tinha tempo suficiente para fazer mira, ele disparava contra a formação de bombardeiros como um todo, e não propriamente contra um aparelho isolado. O Me-163 realizou missões de combate entre julho de 1944 e abril de 1945, mas com muito pouco sucesso, tendo abatido apenas 9 bombardeiros contra a perda de 14 aparelhos. Foram construídas cerca de 370 unidades, mas nas semanas finais da guerra, com a crônica falta de combustível, a maior parte desses aparelhos permaneciam estacionados nas poucas bases aéreas alemãs ainda operadas pela Luftwaffe. O recorde de velocidade estabelecido por um Comet em julho de 1944, de 1.130 km por hora, só foi quebrado em novembro de 1947 por Chuck Yeager, a bordo do Bell X-1. Após a guerra, muitos aparelhos foram capturados pelos aliados, mas o conceito de caças movidos por motores a foguete não ganhou espaço, e a ideia acabaria por morrer com o Me-163.